Vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, São Batista. Você fala em serrote, né? Preço que vai nessa oscilação, né? Volatilidade, que é o nome técnico, né? Das bolsas. E aqui no Mato Dentro eu já falei hoje que a soja está engastalhada, está enroscada. Vai desenroscar ou não vai, Vlamir? Olha, João Batista, está difícil de desenroscar, né? Porque notícias que chegam em Chicago, o que são? Apontam aí que depois do dia 15 de abril, agora o clima começa a melhorar nos Estados Unidos e vai poder plantar dentro da normalidade. Então isso, por enquanto, é projeção, porque está muito frio. Hoje está nevando lá em Chicago, só para te dar uma ideia. Outra notícia que chega é a condição da Argentina, né? As primeiras lavouras que estão sendo colhidas estão muito boas. Está muito parecido com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Lavouras sendo colhidas e em condições muito boas também. Tem aquelas lavouras que perderam sim, que o pessoal mostra aí, mas geralmente as lavouras de tragédia, que estão muito feias, aparecem muito mais que lavoura boa, né? Lavoura boa o pessoal quase não mostra, principalmente agora na colheita. Vlamir, a máxima do jornalismo, né? O cachorro mordendo o homem, normal. O homem mordendo o cachorro, aí é notícia, né? A tragédia sempre atrai melhor, né, João? A questão é que a notícia boa, favorável de safra, ela não traz tanta pressão. Mas lá em Chicago, não. Lá em Chicago, o mercado operador, os grandes investidores, eles seguem a lógica, né? Eles seguem a matemática, eles seguem os números, seguem o dinheiro. E automaticamente eles estão vendo que tem safra, né? E não está tendo uma escassez de produto, a exportação americana está lenta, então vai sobrando mais grãos nos Estados Unidos. E nós vínhamos trabalhando nos $12 e o $12 agora acabou virando uma resistência leve de curto prazo. Então, nós perdemos os 11,80 que era o suporte, e agora o 11,70 veio o suporte, e ainda pode perder isso aí, porque nós não estamos com fundamentos efetivos para trazer um apelo altista nesse momento, né, João? Mas quando você fala resistência leve no curto prazo, que é os 12, é uma resistência que pode ficar mais endurecida ou a gente pode romper? Não, pode romper, porque hoje um fator que a gente tem que apontar que está pressionando o Chicago é a questão do dólar, né? O dólar a nível mundial ele está em alta perante as moedas e dólar em alta aqui no Brasil também, ele está em alta dando suporte nas cotações reais. Isso acaba sendo um fator lá em Chicago também. Das duas maneiras, o dólar fica caro para quem importa a soja, com exceção da China, que a flutuação lá frente ao yuan é bem pequena, mas os demais compradores de farelo, de óleo e do próprio grão acabam tendo que pagar mais nas moedas deles. E aqui no Brasil, o pessoal continua com o negócio bem abaixo da média histórica, mas segue com o negócio, porque nós estamos, mesmo com essa queda lá em Chicago, nós estamos andando dentro do melhor momento do ano. Então, muita gente está aproveitando, quem precisa de caixa está fazendo. Prêmios também estão ajudando, automaticamente dólar positivo, prêmio segurando, as cotações seguem dentro de uma estabilidade, vamos dizer assim, dentro do melhor momento desde o início da colheita. Ou desde o início da crise, vamos colocar bem, porque esse é o instantâneo, né? Check. Mas se você abrir um pouquinho a imagem, você vai ver uma crise. Eu quero pedir para o Gleides colocar a manchete do Notícias Agrícolas. A Carlinha ouviu o pesquisador do CPEA e ele considerou que o sistema soja e milho, os dois, né, deve fechar a safra com o maior prejuízo dos últimos 25 anos. Barbaridade. Ou seja, o que a gente tem que colocar os pingos nos is, né, Vlamir? O pessoal da soja, eu convivi com isso, né? Nós começamos juntos praticamente, focando a soja, teve muitos anos de altíssimos lucros e ainda tem muita gente com gordura. Outros estão já da mão para a boca, entrando em RJs. Como é que você considera essa manchete, Vlamir? Olha, João, com relação a isso, tem que levar dois fatores importantes. Primeiro, que teve quebra de produtividade da soja, principalmente nos estados mais importantes, aí pegando Mato Grosso. Então, isso acaba tirando receita importante do produtor.
Segundo, que nós estamos com custos de produção dentro de patamares históricos para leve e alta, ou seja, não vai voltar mais aqueles patamares de cotações de custos baixos, né? O pessoal diz, fertilizante a $200 a tonelada. Isso não volta mais, né? Isso era a época que o petróleo valia $20 o barril. Hoje nós estamos com petróleo quase a $90. E o preço dos fertilizantes é muito atrelado a custo de produção e a petróleo. Então tem coisas que não voltam mais ao passado na área de custo de produção. Então nós estamos numa nova realidade. Como também a soja, né? O pessoal, até há pouco tempo atrás, lembra que o pessoal falava, não, a soja vai voltar a $9, $8, vai cair abaixo de 10. Também não, né? Não conversaram a pergunta nacional, não conversaram com os russos, mas não conversaram com os americanos, né? Porque o custo de produção deles também não viabiliza, né? Então, não viabiliza para ninguém, né? Se a soja vier a $9, nem para argentino, nem para brasileiro, nem para paraguaio, nem para americano. Sim. Então, nós estamos numa fase em que o custo de produção e a margem do produtor está bem apertada mesmo. Então, quem teve perda de produtividade na soja e quem está tendo problema, que teve problema com seca no milho, certamente essa manchete aí ela está bem coerente, sim, aí com relação a esse fator. Mas quem teve, vamos pegar, produtor que está aí no sul, colhendo 80, 90 sacos de soja nas lavouras do sul do Brasil, e que colheu uma safra de milho boa, esse também ele já escapou dessa manchete, né? Mas, no geral, pegando o Centro-Oeste, sim, o Centro-Oeste está nessa situação. Não, é sempre bom a gente sempre lembrar, né? O produtor sabe, ele é profissional, né? Que tudo que sobe desce, tudo que desce sobe, né? E que nos momentos de bons preços, quando deu margem, faça hedge. Olha o meu cavalinho aqui. Enche a tela aí, Gleidson. Olha o cavalinho aqui. Como é que chama o meu cavalinho? Hein? Hedge, H-E-D-G-E, proteção. Proteja o melhor preço, aprenda. É assim que se faz. Você não ouve os americanos reclamando de preços, porque eles estão sempre redeados. E nós aqui no risco, né? Sabemos tudo, a gente não controla o preço, a gente só consegue controlar os custos, né? Então preste muita atenção nisso. Estão falando aqui, ó, vamos para os negócios. A Coamo ali em Campo Mourão, R$ 108,00 na pedra agora. Por quê? Porque, como a gente está sempre dizendo, o mercado sabe que tem muita soja para ser desovada, né, Vlamir? Exatamente, João. E falando em cooperativas, não é só a Coamo, todas as demais aí são grandes cooperativas, todas estão com os armazéns lotados, né, João? Então, acaba tendo que carregar um estoque grande, tem custo de carregamento, vai ter que repassar para o produtor, esse custo de recepção também desse grão aí, né? Então, esse é o valor líquido para o produtor, né? Tirando o fundo rural. Então, é dentro desse patamar e dentro de um patamar aí, se a gente olhar nos últimos 3 anos, é os menores níveis, né, que o produtor está recebendo. Isso é assim, se a gente abrir a janela para 3 anos, é o pior momento de 3 anos na média, só que nós estamos dentro do melhor momento desde o início da colheita, né? Vê como é que a gente depende o ponto de vista. Tá, então do ponto de vista, vamos ver os negócios para hoje. Você falou que o pessoal está aproveitando. Está acelerado, então? Estão acelerados os negócios, Vlamir? Não, acelerado não. Nós estamos com um ano de mercados bem atrasados. Não. Só que não está parado, né, João? A questão é parado, acelerado, tem uma distância bem grande. Nós estamos aí hoje com 63 milhões de toneladas negociadas da safra. Essa semana já foram praticamente 2,5 milhões de toneladas. Estamos no meio da semana, provavelmente até o final da tarde vai para 3 milhões de toneladas. Em cima de valores que estão dentro dos melhores momentos, aí desde o início da colheita. O produtor vai precisar caixa agora em abril, tem muita parcela de dívida em abril, tem custeio, tem insumos, tem muita conta para pagar e o produtor começando a fazer negociação. E estamos vendo muito negócio de barter, né, João? O barter está sendo uma alternativa muito importante para o produtor aí, em cima das trocas de fertilizantes, de defensivos, já para garantir os insumos da nova safra, né? Porque passando esse mês de abril, quando entrar maio, é novo ano agrícola aí das empresas que vendem os insumos, das multinacionais aí do setor. E aí talvez as tabelas sejam diferentes, e aí eles têm um ano inteiro para trabalhar os novos números. Então ainda tem algumas fazendo liquidação, promoção do que resta ainda de estoque velho, para depois começar a trabalhar as posições novas aí para 2024, 2025, ainda que não começaram efetivamente, né, João? Canetinha na mão, vamos aos preços. Balcão!
Olha, mercado de balcão aí, o balcão gaúcho está estável hoje em relação a ontem. Ali nas Missões é 116, vai até 119 perto do Porto Rio Grande. Os demais balcões aí do restante de sul, sudeste até Minas Gerais, pegando de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, ele está de 108 até 118 aí perto de Ponta Grossa. Note que aí no Paraná, que andava pagando um balcão melhor, ele ficou estagnado, o pessoal não conseguiu avançar. Aí nível de 108, que é o mesmo balcão que está pagando no interior de Minas Gerais, João. Veja como é que é. Minas Gerais sempre estava pagando menos do que o Paraná e agora está muito parecido, justamente porque há um grande volume de soja no Paraná e como o produtor não está fechando e não está saindo grandes volumes novos da exportação, o mercado deu uma acomodada por aqui. Em alguns casos até o balcão recuou. Tinha local aí que o pessoal estava com 110 no balcão e hoje fala 109, 108 também. Em função do que o mercado de Chicago em queda, o pessoal ajustou o balcão para baixo, como a gente comentou ontem, né? Que o mercado de ontem caiu e o mercado de hoje também está fraco. E automaticamente, se não fosse o dólar que subiu, todos os balcões estariam pressionados para baixo. Hoje nós tivemos um balcão gaúcho estável e leve queda no balcão do restante sul e sudeste em função dessa situação do mercado de Chicago acomodado, né, João? Não vamos dizer assim que está em queda, porque ele está acomodado. Ele não está dando sinais que vai debandar para baixo e também está com pouco fôlego para cima. Está de olho, como é que a gente fala aqui no Mato Dentro. Vamos para os lotes formados nas cooperativas, a que preço? Olha, João, o mercado de lotes aí, até no meio-dia, ele pagou R$1 a mais que ontem, porque ele teve o dólar como referência, e aí nós tínhamos aí o balcão, o mercado spot nos portos aí de lotes, 126,50, aí Paranaguá e Rio Grande está igual, chegando a 132,50, tanto Paranaguá como Rio Grande, também R$1 a mais que ontem. Agora à tarde, o mercado já está mais acomodado, estão falando de 50 centavos a menos, 132 aí no julho, a posição que paga melhor, e 133 no agosto, sendo que o mercado de balcão melhor pago aí no interior é a região de Cruz Alta com 119 no spot, 120 e 121 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que são os níveis melhores aí no nível de lotes no mercado FOB nesse momento, João. Para encerrar, vamos aos prêmios olhando o futuro. Mercado de prêmio curto aí no abril é menos 10 do vendedor, menos 35 do comprador, o maio é menos 10 também, está igual, aí menos 10 do vendedor, menos 35 do comprador. No junho já começa, vendedor que é 5 positivo, comprador que é 15 negativo. O julho, vendedor que é 20 positivo, comprador que é 10 negativos. Agosto é 40 positivos do vendedor e é 15 positivo do comprador. Ali no meio de junho para frente é prêmio positivo, por isso que posição de junho comprador aí 128 a 130 nos portos, enquanto que o spot é 126, 126,50. Então, basicamente é prêmio que está mudando, porque posições em Chicago não tem alterado essa pressão aí nos portos. E o real em alta, ele segurou a queda de Chicago nesse meio de semana, João. Tá, comentários aqui do nosso pessoal que colabora conosco, o Timóteo Albrecht, dizendo que agora não é hora de investir, né? Ele está dizendo o seguinte, que o custo do Brasil, aliás, ele diz assim, o Brasil é bom ressaltar, João Batista, Timóteo Albrecht, é muita gente, Timóteo Albrecht. João Batista, é bom ressaltar que o produtor vai pisar no freio na tecnologia do plantio 24-25. Suspendi investimento de correção de solo, faço agricultura de precisão, mas vou reduzir a adubação. Não tem como continuar assim. Mas o Wesley Brito responde, é hora de produzir mais se o clima ajudar. Lembrando, né, Vlamir? Os meteorologistas estão dizendo que o El Niño vai até a virada do ano. No segundo semestre vem o Laninha. Aí muda tudo. Então, é bom também calibrar com relação ao clima. O clima, pelo que está sendo indicado, né, João, ele vai ser um clima melhor aí para a nova safra, né? Principalmente o produtor aí do Centro-Oeste, que sofreu muito, né, nesse ano, ali no Centro-Oeste, centro do Brasil, até a região do Bahia, né? Todo o caminho é que vamos ter um clima mais regular, né? E aí a condição do produtor ter produtividades maiores, né? Então, a única maneira de ganhar nesses tempos de mercado de Chicago
nessa faixa de 11,5 a 12,5 dólares a soja, e com a gente tendo dificuldade dos portos, que não está se aumentando nada, João, a questão dos portos não está se aumentando nada, ninguém está fazendo nada, e o mundo precisa da soja, os navios vão encostar, vai ter que ficar esperando, e o prêmio vai continuar sendo negativo. Isso poderia mudar, ninguém está fazendo nada, o pessoal quer julgar em Brasília, outras coisas, mas fazer pelo Brasil ninguém está fazendo nada. Ok. Então isso é importante. Com relação à questão de tecnologia, o produtor tem que pensar que colhendo de 50 sacos, com 55 para menos, ele já não tem margem, ele tem que trabalhar com soja de 70, 80, 90 sacos por hectare, para ele trabalhar com margem. Aí é a produtividade que paga a conta, porque o custo estrutural dele é o mesmo, né? O maquinário, o trator, pulverizador, tudo o mesmo. Eu ia te cortar para dizer assim, uma frase muito simples. Para presidente da República, vote Wlamir Brandalize. E vamos em frente. Se eu tivesse você lá. Certamente a primeira coisa que eu ia fazer é triplicar a capacidade dos portos. A China virou a grande economia do Wlamir. Porque ela fez o corredor de exportação com os portos gigantes, podendo embarcar milhares ou milhões de containers, receber e exportar produto. Aí a saída... Seríamos uma China. Nós temos condições melhores que a China, nós temos o clima ideal, temos tudo. Só que falta gente lá em Brasília para fazer andar a coisa. Menos Brasília e mais Brasil é o nosso editorial. Está dizendo ao contrário, infelizmente, nesse instante. Nós estamos com mais Brasília e menos Brasil. Leia o nosso editorial no nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial. Muito bem, o nosso chefe está pegando no nosso pé aqui.